Ah, o estresse. Todo mundo sabe o que é, todo mundo sente, né? Mas será que a gente já parou para pensar até onde os efeitos dele realmente vão? Nessa análise, a gente vai ver que o estresse é como um verdadeiro efeito dominó. Sabe? Começa com uma única pecinha caindo dentro da nossa mente e essa reação em cadeia vai se espalhando, afetando tudo e todos ao nosso redor. É uma sensação que, nossa, todo mundo conhece. Aquela tensão de um dia péssimo no trabalho não some só porque a gente bateu ponto. De jeito nenhum. Ela vem com a gente pra casa, muda nosso humor, o jeito que a gente fala com as pessoas que amamos. Esse é o primeiro dominó caindo, a prova de que o estresse, ele não fica quietinho no lugar dele. E o ponto-chave aqui é entender que essas coisas não acontecem de forma separada. Elas estão totalmente conectadas. Por exemplo, a irritabilidade, que é psicológica, vira rapidinho um problema social, um atrito no relacionamento. E aquela dor de cabeça que é física fica 1000 vezes pior por causa da mente estressada. É um ciclo, sabe? Um efeito vai alimentando o outro sem parar. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender esse efeito dominó, a gente precisa começar pela fonte de tudo, o nosso cérebro. Pensa que o estresse age como um bug, uma falha no nosso sistema operacional, afetando as funções mais básicas do nosso dia a dia. Pensa no que acontece por dentro. A concentração vai embora, a memória começa a falhar. Cadê a chave do carro mesmo? Mas talvez o mais importante seja o impacto no controle das emoções. A nossa habilidade de se regular fica toda comprometida. É por isso que quando a gente está sob pressão, qualquer coisinha vira uma tempestade num copo d'água. E aqui tem um ponto que é fundamental. Nem todo estresse é ruim. O que vai definir se o resultado é bom ou ruim é a nossa percepção. Se o cérebro olha para uma situação e pensa, isso é uma ameaça, não vou dar conta, a resposta é ansiedade, é medo. Mas, se ele encara a mesma situação como, opa, isso é um desafio que eu posso superar, a resposta pode ser motivação, orgulho ou até felicidade. A situação é a mesma, mas a avaliação muda completamente o jogo. Bom, até agora a gente falou daquele estresse do dia a dia. Mas e quando essa pressão não vai embora? Quando ela vira crônica, intensa? Aí a história fica mais séria e o risco de consequências psicológicas mais graves começam a aumentar de verdade. E para entender essa escalada, a gente precisa conhecer um conceito chamado diátese. Falando de um jeito simples, é uma vulnerabilidade que já existe na pessoa. Pode ser genética, pode ter vindo de alguma experiência do passado, ou até de um jeito de pensar que foi aprendido. Pensa nisso como um fator de risco que está ali adormecido. E isso nos leva a uma fórmula que é bem simples, mas muito poderosa. Ter só a predisposição, geralmente, não causa um problema. E só o estresse, para muita gente, também não. Mas quando os dois se juntam, aí sim a gente tem a combinação que pode acabar disparando um transtorno psicológico. É a soma dos dois que cria o perigo. E olha, esse modelo foi uma verdadeira virada de chave na psicologia. Sabe aquela velha discussão se os problemas vêm da nossa genética ou do ambiente em que a gente vive? Então, o que esse modelo mostra é que a resposta não é um ou outro, é um e outro. É a interação dos dois que importa. Pensa comigo. Se o nível de estresse é baixo, não importa muito a predisposição, o risco de desenvolver um transtorno é pequeno. Se a predisposição é baixa, mesmo com muito estresse, a pessoa tende a não desenvolver. Agora, a zona de perigo, a tempestade perfeita, está exatamente ali, na combinação de uma predisposição alta com estresse alto. É nesse ponto que a vulnerabilidade encontra o gatilho. O estresse também pode vir de lugares bem mais complexos na sociedade. Para pessoas de grupos que são marginalizados, existe o que a gente chama de estresse de minoria. E o mais impressionante é que a discriminação nem precisa acontecer de fato. Só a expectativa, a antecipação de que ela pode acontecer, já é o suficiente para disparar o estresse e manter o corpo e a mente em estado de alerta o tempo todo. Certo. Agora vamos ver o próximo dominó caindo. Porque o estresse não para na gente. Ele consegue atravessar fronteiras. A grande questão é, como é que ele pula de uma experiência que era só nossa, interna, e vira um problema compartilhado, quase contagioso? A ponte entre o que a gente sente por dentro e o que a gente faz por fora é a autorregulação. É a nossa capacidade de gerenciar nossos impulsos, nossas emoções. E o estresse funciona como se fosse um ladrão de energia dessa habilidade. Com a autorregulação mais fraca, a irritação que a gente está sentindo por dentro tem muito mais chance de escapar em forma de palavras ou ações. E esse contágio acontece principalmente de duas formas. A primeira é o transbordamento. O estresse do trabalho vaza, transborda para a vida pessoal. A segunda é a transferência. O nosso estresse, por causa do nosso comportamento,
começa a estressar diretamente outra pessoa. É aí que um problema que era só nosso vira um problema do relacionamento. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem fica bem clara. O estresse não é um evento isolado, um ponto final. Ele é um processo, todo interligado. É um efeito dominó, que começa com uma coisinha pequena lá dentro e pode acabar se espalhando por todo o nosso ambiente social. Vamos refazer essa jornada completa. Um evento estressante causa uma falha interna, a gente perde o foco. Com a autorregulação mais fraca, a impaciência aparece. Esse sentimento, então, transborda do trabalho e vai parar em casa. E, por fim, essa negatividade toda é transferida para outra pessoa, para o parceiro, que agora também fica estressada. Um único evento gerou uma reação em cadeia super complexa. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se o estresse se move em ondas, de dentro para fora, a pergunta que fica é: onde é que a gente pode interferir? Que pequenas atitudes ou mudanças de perspectiva a gente pode ter para, sabe, parar essas ondas antes que elas atinjam as outras pessoas? Encontrar essa resposta pode ser a chave não só para o nosso bem-estar, mas para a saúde de todos os nossos relacionamentos.